Salve galera, da hora? O rolê hoje é aqui no Sesc Ipiranga com Gé Oliveira do Coletivo Negro e a gente vai contemplar a peça Farinha com Açúcar ou sobre a sustância de meninos e homens. Vamos nós? Não teremos ilusão nessa peça. É necessário que eu diga. Esse tipo de coisa acontece nas nossas vidas. As pessoas morrem de muitos modos, mas alguns modos são moldes das mortes de alguns só. A toda a comunidade pobre da Zona Sul. Queria que você contasse um pouco do espetáculo, especificamente sobre a noite de hoje. Foi uma noite pra mim muito emocionante. Estar aqui, né, numa parte da Zona Sul, fazendo esse trabalho que trata sobretudo da obra do Racionais, que tem uma raiz muito forte, né, ali na Zona Sul, por conta do Brau e do Blue. Foi emocionante, foi muito gostoso de fazer. E quando acontece esse diálogo com pessoas que são parecidas com a gente, tem uma potência muito forte. O que é e o que é, clara e salgada, cabe em um olho e pesa uma tonelada. E já são mais de 2 anos, né, que você já está com esse espetáculo. O que muda, assim, a cada apresentação? Muda alguma coisa? Muda. A gente sempre revê os arranjos, uma coisa ou outra de textos. E também a gente vai incluindo coisas que, infelizmente, vão tornando a peça cada vez mais atual, né? Como, por exemplo, o assassinato da Marielle, ou quando aconteceu lá com os meninos no Rio de Janeiro, né, os 111 tiros. A gente está sempre ligado no contexto nacional e regional, e vai trazendo essas referências sempre para o espetáculo, né? É uma peça show viva, né? Tá sempre em transformação. A gente incluiu, por exemplo, a bandeira que a gente usa no final, a gente fez a primeira vez quando a gente foi para Curitiba. Aí a gente quis manter porque, infelizmente, essa situação só piora, né? No país. Então, sabe, essas coisas, a gente vai... A peça cresceu muito em tamanho da estreia até hoje e também de amadurecimento, né? Porra, vagabundo, vou te falar, tô chapando. Eita, mundo bom de acabar. O que fazer? E esse tempo de pesquisa, de estudo que vocês fizeram, vocês tiveram algum parceiro ou parceira nesse rolê? Sim, os 12 entrevistados, principalmente, são os maiores parceiros, assim, né, que eles confiaram em mim, que fiz as entrevistas, né, e se abriram e contaram coisas muito íntimas também, tanto que eu chamo eles de informantes, né, nem são entrevistados. Eu gostaria que vocês imaginassem que aqui é uma favela, qualquer uma. Foi uma parceria muito bonita, assim, foram papos muito emocionantes. Com cada um deles, assim, com o Saloma, com a Kins, com o Zinho Trindade, com o Will Oliveira, com a Luiz Letra, o próprio KLJ, o Melvin, o Alabê, o seu Luiz, que é um camelô de livros lá do centro de São Paulo, que é um senhor, tudo muito bonito, muito bonito. E você coloca os Racionais numa fase muito importante na vida dos meninos da periferia. Você pode falar pra gente um pouco sobre isso? Então, o Racionais ele surge a posteriori, né? Não era uma ideia inicial. Quando nas entrevistas, pelo menos uns 8 desses 12 homens dizem que o Racionais foi o principal responsável pela construção racial deles e uma consciência de um embate social, eu olhei pra minha trajetória e falei, puta, pra mim também. Então faz muito sentido que o Racionais de alguma forma esteja presente. E isso diz respeito a pelo menos umas 2 gerações depois deles. Então isso faz parte da vida de muitas pessoas. Então fazia todo sentido. Aí eu comecei a costurar as histórias com trechos das músicas deles, do primeiro LP até o último disco. Então acabou que virou uma homenagem, mas não era uma ideia inicial. O processo mostrou que deveria ser. Ainda mais agora, né, com essa história aí do Sobrevivendo no Inferno ser uma audição obrigatória na universidade. Mas a gente já fala disso há muito tempo, né? A academia está pelo menos uns 20 anos atrasada. Mas é louvável, é interessante, tá caminhando lentamente, mas tá. Agora a gente precisa estar lá dentro para estudar, né? Porque vão falar da gente
E a gente ainda é muito pouco presente, né? Lá dentro, na Unicamp, na USP, na Unesp, falando de São Paulo. Então, é significativo. Essa é para os manos daqui. Muito amor e saúde. Fé em Deus, esperança. Essa é para os manos de lá. Estão com Deus. Bom lugar. Vocês alcançaram os objetivos de vocês em relação ao público, em relação a quem vocês queriam atingir com a peça? Foi muito além do que a gente podia imaginar, né? As coisas que a peça conquistou e trouxe pra gente. Ver, por exemplo, casais pretos no público, senhores, senhoras, dançando, balançando a cabeça ali, relembrando um passado que a peça traz. É das coisas mais impagáveis assim que eu já pude vivenciar na arte. E ter a possibilidade de ter feito também na FEBEM para aqueles moleques foi uma das coisas mais emocionantes da minha vida, assim, e eu acho que mais importante que eu já fiz até hoje, porque era uma unidade de reincidentes, só que no contato ali com a obra eu só vi crianças ali. Então, a conclusão que eu tiro disso é que, se o país mudar, aqueles moleques também mudam. Não tem muito como exigir. O país tem muito pouco a oferecer, né? E a gente está vivendo sob um golpe e a perspectiva é a pior possível. Então, às vezes, a sociedade, de um modo geral, exige uma determinada postura, mas dá muito pouco retorno. Mas ali, naqueles olhos brilhando, eu vi crianças, sabe? Não vi assaltantes, matadores, eu vi crianças que cometeram essas ações, mas super compreensivo do ponto de vista social. Então, a peça levou a gente ao encontro desses moleques. E a gente tem muito desejo, ainda não aconteceu, de fazer um dia pra polícia também. Tipo, sei lá, pra rota, sabe assim? Porque é isso, a gente tá num extremo, que é pras pessoas que são parecidas com a gente, que podem ser assassinadas a qualquer momento, ou estão presas, ou não sei o quê. E a gente quer fazer também pras pessoas que estão matando, né? Porque aí a gente fecha um ciclo, né? A nossa função enquanto arte é sensibilizar, trazer reflexão. Então tem que chegar na polícia. A gente precisa conseguir fazer. Mas o caminho é muito difícil, né? Que eles também não querem muito diálogo, porque eles já têm ali um ponto de vista muito formado. Mas vamos continuar tentando, tomara que role. Um carro branco, 5 moleques pretos, 111 tiros, só porque é preto. Eu queria que você falasse também um pouquinho sobre o título da peça. Além de ser de fato um alimento, né, que as periferias do mundo comem, geralmente quando acaba tudo, às vezes só a farinha com água, né? O açúcar já é ali a cereja do bolo, porque é mais caro. Aí o título faz referência a isso e também uma tentativa de metáfora de uma vida farinha com açúcar, né? Uma vida seca, mas também doce, que eu entendo que dá conta da nossa existência como pessoas negras, assim, é uma vida farinha com açúcar, tem bastante dureza, bastante secura, sustância, mas tem também açúcar, tem também docilidade, tem também potência. A lua cheia, clareia as ruas do Capão. Acima de nós, só Deus humilde. O Coletivo Negro é formado por quantas pessoas? Nós somos em 5 pessoas, a Aisha Nascimento, eu, o Rafael Garcia, o Flávio Rodrigues e o Jefferson Matias. Não estão na peça. Não, porque a gente fez um último projeto que a gente se dividiu em 4 frentes. Eu fui pesquisar a questão da masculinidade negra, a Aisha foi pesquisar a feminilidade negra, o Rafa foi pesquisar a questão da cultura popular, jongo, maracatu, e a Thaís, que era integrante do grupo na época, Thaís Dias, foi pesquisar a pele, questões estéticas. E aí, cada um desses trabalhos gerou uma peça. E aí a minha é essa, e a gente deu prosseguimento, né? As outras também existem, mas estão mais ou menos paradas, assim, mas existe. Quando eu tô vendo o espetáculo, tô lendo alguma coisa sobre o espetáculo, sobre você, me sinto meio distante da peça. Eu já tô um pouco nessa pesquisa há um certo tempo, assim, de uma construção de uma possibilidade de um novo homem. Tem uma outra peça nossa que tem uma canção que é feita pra isso, assim, né? Que fala: um novo homem precisa nascer, eu preciso me parir, mesmo homem eu preciso me parir, e vai nesse sentido. Então o Farinha, ele também vem nessa possibilidade de tentar ver, inclusive, a obra do Racionais por outra ótica, e tentar também sensibilizar as pessoas e os próprios homens negros sobre a sua própria condição, né? Tem reflexão sobre o sentimento da perda, dos amigos, da avó, né? Eu acho que isso é importante caminhar para esse lugar. Sensibilizar os homens negros,
tanto do ponto de vista interno quanto do ponto de vista de quem vê de fora. A gente precisa se sensibilizar, deixar de ser durão o tempo todo, assim, que é uma corrente que colocam na gente também, né? Não poder se fragilizar, não demonstrar. Então é interessante essa abordagem. Assim. E onde mais vai rolar peça? Em São Paulo, na cidade de São Paulo, vai demorar para ter, não tem nada marcado por enquanto. Em agosto a gente faz em Santo André, pelo Palco Giratório. Vai ser muito bom ali, né? A gente fala muito do ABC, fazer lá em Santo André. E a gente está rodando o país, né? Pelo Palco Giratório. Depois vamos para o interior do Rio Grande do Sul, vamos para Roraima, vamos para o Nordeste, ali Pernambuco, Paraíba. Demais, né? Só a Bahia que ficou de fora, que a gente tá com o coração doído de não fazer na Bahia, por enquanto. E em agosto, né, estamos no Palco Giratório em Santo André. Para quem quiser saber quando vai ser aqui em São Paulo, tem Facebook, contato? Tem a página da peça, Farinha com Açúcar, ou, né, Farinha com Açúcar vai aparecer. Tem a página do grupo, que é Coletivo Negro, e tem a minha página, Gé Oliveira. Não fazendo propaganda, mas já fazendo. Né? Adiciona lá, trocar uma ideia. Instagram também, e tem um site, coletivonegro.com.br. Várias informações legais, inclusive sobre as outras peças. Legal. A pesquisa da Aisha tá lá, registrada, que é sobre a feminilidade negra. Legal. Tem bastante material lá. Tem entrevistas, vídeos, fotos. Muito bonito o site, feito pelo Cassimano. Tá da hora. A gente tá com uma ideia de perguntar pra vocês que estão fazendo os corres se tem algum corre que você vai acompanhar, que você vai assistir. Tá rolando o Treme Terra, acabou de estrear um trabalho novo. Tem o pessoal do Sansa Croma, que tá sempre apresentando, que também trata da questão da dança negra, né? A Zona Sul é rica, né? Tá bombando. Da hora, Gê. Obrigada por ter conversado com a gente. Eu que agradeço, foi uma honra. Foi um prazer assistir o espetáculo. Galera, Farinha com Açúcar. E esse é o Gé Oliveira pra vocês. Até a próxima. Arrasou. Da hora, eu assisto mesmo, mó da hora. Eu tô ligada. Mas ó, conforme for, se precisar, afogar no próprio sangue, assim esperar. Nosso espírito é imortal, sangue no meu sangue. Entre o corte da espada e o perfume da rosa. Sem menção honrosa, sem massagem. A vida é louca.